E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir sobre o momento atual, né? Que a gente está aí vivendo. Eu fiz uma transmissão ao vivo que eu acabei tirando do ar, né? Falando sobre os problemas que o Rio Grande do Sul lá está enfrentando, né? E eu acho que eu fui um pouco radical naquela live, né? Que eu fiz rapidamente. Decidi retirar do ar, porque eu também já tinha bebido um pouco. Isso é sempre um problema, né? E tô querendo fazer esse vídeo aqui para dar uma explicação porque que eu tirei aquela transmissão do ar, né? Claro, quando você tá sob efeito de álcool, você acaba perdendo um pouco o controle sobre o que você tá falando e às vezes as suas emoções falam mais alto, né, do que a sua racionalidade. E eu queria meio que refazer o contexto daquela transmissão. É por isso que eu nem gosto muito de fazer transmissões ao vivo ou live, porque às vezes você não pode editar, né, o que você já falou. Tá ao vivo. Quando você faz um vídeo, você tem essa possibilidade, né, de dar uma olhada e retirar alguma coisa que talvez tenha ficado não muito bem explicada ou exagerada, né? Coisas que eu acho que eu não fui feliz em falar naquela transmissão foi, por exemplo, que você não deve ajudar, né? Ora, quem quiser, que ajude, né? Quem quiser que faça o que bem entender da sua vida, né? Eu só tenho uma grande preocupação, essa preocupação eu realmente tenho, de que as pessoas que acompanham o canal não compreendam exatamente o que eu quero dizer. Eu acho que tem que ficar claro que quando eu faço uma transmissão ao vivo, quando eu abro aqui a câmera para falar, né? Quando eu lanço um vídeo, isso é temático, sabe? Não quer dizer que não seja que eu não esteja sendo verdadeiro, mas é temático. Muitas pessoas não entendem isso, né? O que eu quero dizer com temático? É performático. Todo mundo que está fazendo uma palestra, todo mundo que está fazendo, né, uma exposição de algum tema, né? Ou seja, uma temática, usa de vários recursos, inclusive recursos que nós temos aqui no YouTube, né? Recursos de vídeo, recursos de teatralização também. Muitas pessoas me vêm fazendo vídeos aí como se eu fosse me matar, né? Como se eu fosse me churrascar. Caramba! Né? Vocês que não entendem, tem gente aí que fica preocupado comigo, né? Que acha que eu vou me churrascar. Tem gente que leva muito a sério tudo que vê, né? É uma temática. Como eu falei, não quer dizer que não seja verdadeiro, mas é uma contextualização. E aí, muitas das vezes, as pessoas acham que você está realmente naquela vibe ali, né? Será que não entendem que eu posso falar sobre vários temas, né? Posso abordar vários temas do ponto de vista filosófico, ponto de vista teórico, né? Não quer dizer que você vai partir para a prática, né? Você pode conversar, por exemplo, sobre eutanásia. Não quer dizer, né, que no Brasil isso é impossível, né? Mas não tem problema nenhum conversar sobre qualquer assunto. Podemos conversar sobre suicídio, né? Dentro da temática. Como eu estou aqui falando para as pessoas, mas estou num monólogo, eu uso recursos também, né? Vários recursos, até mesmo de interpretação, para poder, digamos assim, ilustrar a situação. E aí você às vezes faz
um vídeo falando sobre a temática da morte, do suicídio, né? Que o suicídio é uma questão seríssima. Tem um filósofo que agora não me recordo, né? Tem um filósofo que ele diz isso, né? Que não existe nada mais importante na filosofia do que a questão do suicídio, né? Porque é a questão de que todos nós vamos morrer, né? E que nós também temos o direito, né? Uma vez que estamos vivos, que somos conscientes, se o sofrimento for muito grande, né? Se for insuportável, teríamos sim o direito, né? De tirar nossas próprias vidas. Aí é questão, né? de discussão. Mas em última análise, né? Ninguém pode impedir ninguém de fazer isso. Mesmo que a moral fale contra. Mesma coisa o aborto, né? O aborto é uma questão seríssima também, que envolve o corpo da mulher, envolve todo o sofrimento de uma criança que vai vir ao mundo, muitas das vezes sem recurso algum, né? Só de vir ao mundo já vai sofrer, não tem jeito. Vai sofrer para morrer, né? E aí muitas das vezes a gente contextualiza isso aqui, a gente ilustra e as pessoas não entendem. Acham que a gente está fazendo apologia. Cara, a minha intenção não é fazer apologia de nada. Primeiro, né? Eu costumo deixar bem claro aqui, isso aqui é um canal para niilistas, para ateus, para pessoas, né, que buscam um autoconhecimento, e para isso você tem que se afastar da sociedade. Então, misantropos também, pessoas que têm uma certa aversão, né, a essa sociedade, que a sociedade é podre mesmo, nós sabemos disso, né? Corrupção para tudo quanto é lado. Então você se afasta para se preservar fisicamente e também para se preservar psicologicamente das pessoas. E aí o que acontece? Eu falei, claro, né, sobre o Rio Grande do Sul. O que está acontecendo lá é uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Não só para o Sul, mas para todo o Brasil. Por quê? Por causa das questões de que o Rio Grande do Sul, né, produz muito arroz, produz vários outros, né, insumos ou vários alimentos importantes e que vão fazer falta, né? Parece que a situação lá só está piorando. Aí a gente fala aqui, né? As pessoas muitas vezes não entendem. A gente tem sim que fazer uma crítica à questão religiosa, não tem jeito, né? Porque se falam tanto em Deus, esse Deus presta para quê? É o grande questionamento de um ateu, né? Para quê? Se o cara perdeu tudo, se um monte de gente morreu, nós estamos nas mãos da natureza. A natureza faz o que quer. E a natureza, se existisse algum Deus, ora, né? Esse Deus teria que controlar a natureza. Agora, se esse Deus não controla a natureza, esse Deus presta de quê? Aí vem o questionamento, religião para quê, né? Porque a própria religião que enaltece um Deus que causa destruição, que permite, né? Se não causa, permite, então é mal do mesmo jeito. Não é? Se permite é a mesma coisa, pode ter poder para não deixar acontecer e permite que aconteça, né? Morte de crianças, muitas das vezes por membros da família mesmo, né? Crianças abusadas, crianças muitas das vezes abusadas pelos próprios pais, líderes religiosos abusando de crianças. A Igreja Católica, um tempo atrás, aí pediu desculpa, pediu perdão por milhares de abusos ao longo de décadas de padres, bispos da igreja. Isso não é só característica da Igreja Católica, né? Essa loucura de celibato, celibato obrigatório para os padres, né? Todas as religiões acontece isso. Cultos afro acontece isso, religião evangélica acontece isso, e com certeza religiões islâmicas também deve acontecer muito. Estupro, abusos, né? A mulher não tem direito, a mulher não tem vez, né? A mulher não pode nem se defender. Muitas das vezes tem que ter um marido para poder, entre aspas, ser defendida da própria sociedade que a hostiliza, né? Da própria religião que a hostiliza. Então é quase que obrigatório que uma mulher muçulmana, né, ter um marido, né? Mas muitas das vezes esse próprio marido abusa dessa mulher, controla e tal. Então isso são questões que a gente tem que falar, não tem jeito, né? É o lado podre, né? Muitas das vezes da religião. E aí, né, é o que eu digo. A gente vai para o lado da política,
também é só corrupção, podridão, porque o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Aquele desastre total, né? E parece que aquilo ali não tem muita solução, porque as águas não estão abaixando. Se é que vão abaixar, né? A cidade acabou, Porto Alegre acabou. Mas acabou por culpa de quem? Da própria população que elege políticos, né? Sem consciência. E muitas das vezes elege políticos que são vinculados à própria religião. E é uma grande maioria de gente religiosa, porra, vota sem racionalidade, né? Vota porque é da sua religião, para defender os seus interesses, e o cara chega lá, só tá com interesses. Né? Trabalhar que é bom nada, né? E aí, isso tudo que está acontecendo aí poderia de repente ser evitado. Porque já veio ocorrendo enchentes no sul, são comuns, né? Não nessas proporções, mas acontece. Então, estão falando agora que tem um canal lá, né? Que é um canal muito pequeno, que é um canal que o rio desemboca no mar. Só que é muito estreito. Então por que não ampliaram esse canal, né? Por que não fizeram obras de contenção? Por que não instalaram, né, equipamentos de drenagem? Para quando tivessem chuvas torrenciais, ou quando o rio aumentasse, ter como essas bombas escoarem essa água. E aí? Obras talvez milionárias, né? Que não interessam ao governo fazer. E aí a gente vê tudo isso aí, né? Claro, questões climáticas influenciam, né? O aquecimento global. A gente está vendo várias situações aí radicais com a questão do tempo. Talvez por conta disso, né? Essas mudanças climáticas, por causa de efeitos que o homem mesmo está produzindo, né? Com a industrialização e tal. E aí, né? Eu quis tirar fora, né, essa transmissão ao vídeo que eu fiz, ao vivo que eu fiz, porque eu achei muito radical realmente. Eu realmente não gosto de linguajar chulo, mas às vezes é necessário, né? Mas quando você bebe, você extrapola. Então eu decidi meio que dar uma continuidade aqui, dizendo que eu continuo com o mesmo pensamento. Eu faço a minha parte. Eu não vou doar R$1 para ninguém. Por quê? Porque tem gente responsável por isso tudo que está acontecendo. Tem gente que tem muita grana, políticos, artistas, jogadores de futebol, gente de outros esportes também, que são destaque, né? Apresentadores de televisão, gente chamada de herói. Ninguém me enaltece, né? Eu não sou herói, eu sou um anônimo, que mal consigo pagar minhas contas. Isso porque eu vivo sozinho, porque eu não tenho filhos, e aqui a gente é antinatalista. Por quê? Porque a gente fala exatamente para isso. Você vai trazer criança nesse mundo para sofrer. E é o que está acontecendo lá no sul, né? Um monte de criança desabrigada. Ou trauma, né? De muitas das vezes quase morrer, ou quase perder a família. Muitas crianças estão afastadas das famílias porque se desgarraram, né, na hora do salvamento lá. Primeiro mulheres e crianças. Muitas dessas crianças acabaram sendo retiradas dos pais, que os pais serem retirados depois, e não conseguiram mais contato. Ou trauma. E aí a gente fala aqui que o antinatalismo é uma postura responsável. É a nossa proposta aqui, já que o canal é meu, né? Como eu falei, muitas das coisas que eu falo aqui, claro que eu pratico a maioria das coisas, né? Mas às vezes agir um pouco mais de violência ao falar, ser um pouco mais radical, xingar, às vezes é necessário para acordar as pessoas. Mas no fundo, eu não sou assim, né? Isso é um lado meu que eu tento controlar, claro, né? Eu sou da guerra, não tem jeito, né? A minha mente, quem eu sou na minha essência, é uma mentalidade de guerra, de combate, né? A esse mundo que é hostil, né? Que é um mundo desagradável muitas vezes de se viver, um mundo cheio de ilusões, cheio de fantasias, onde as pessoas são tratadas como escravas. Eu mesmo, né? Completei agora em março 30 anos. Sabe o que é 30 anos me esfolando? Aí as pessoas falam, mas todo mundo tem que trabalhar. Mas a maioria só vive para isso. Né?
A maioria só vive para trabalhar, para sobreviver. Isso é muito terrível, né? 1% de ricos e 1% de pessoas que usufruem da terra, do ar e das águas, né? Dos mares, dos barcos, jatinhos. É 1%. Nós que estamos aqui na base da pirâmide. E aí, é o que eu falo, vão pedir para mim, eu é que tenho que ajudar? Eu não concordo com isso, sinceramente. Não concordo com isso. Mesmo porque, né, eu acho que quem está lá, tudo bem, quem está lá próximo, que ajude, né? Agora, eu não vou dar meu dinheiro, sinto muito, né? Não vou dar meu dinheiro, eu não sei nem qual é o destino desse dinheiro. Pra gente que eu nem conheço. Né? Agora, se houver uma necessidade aqui na minha área, é claro, né? Eu estou vendo o que eu estou fazendo, eu estou vendo o serviço que eu estou prestando. Também não vou fazer nada de graça para ninguém, não. Só realmente numa emergência. Agora, temos que ter em conta isso, né? Nós não temos essa obrigação. Quem tem essa obrigação são os ricos, os milionários, os políticos também, né? Que ganham bons salários, podem ajudar sim. Salários que estão muito defasados em relação ao que a população ganha e são ditos representantes do povo, né? Eu não consigo entender um representante do povo ganhando 100 mil reais, né? Tendo um monte de benefícios. Se é representante do povo, representante meu é que não é. Mas aí as pessoas vão e votam, né? Sem consciência alguma. Muitas das vezes nos candidatos da sua religião, sabe? Nos candidatos que vão te beneficiar ou beneficiar algum grupo de alguma forma, né? Eu não concordo com isso, né? Muitos já perguntaram por que eu não falo em política. Eu não gosto de política. Como eu falei, né? Eu sou um cara da guerra, né? Essencialmente, né? Mas eu me abstive disso aí, né? Já me desiludi com esse negócio de guerra, de combate, conflito. Não vale a pena, né? Como no estoicismo diz, a única coisa que você pode mudar, né, realmente é você. Você não consegue mudar. É muito difícil conseguir mudar os ambientes externos, né? Mesmo porque a maioria das pessoas pensa de uma forma condicionada. Pensamento de gado, de manada, né? Você não consegue interferir na mente dessas pessoas. E nem eu, hoje em dia, estou afim de interferir na mente de ninguém. O canal aqui é um canal para pessoas que já têm um preparo. Que vão receber as ideias, as informações, porque já tem, né, muitas dessas informações nas suas mentes. Então, aqui é para acrescentar, né? Se o cara chegar aqui e já não tiver essa busca, né, por autoconhecimento, né, essa visão diferenciada da realidade, sem, né, ser manipulado pela mídia, que existe agora uma grande manipulação, né? Agora não se fala nem mais em guerra, né? As guerras que estão acontecendo lá fora. Cara, eu vejo reportagem e fico impressionado, né? Só falam no Rio Grande do Sul. Não tem, né? A mídia é assim, né? Ela é tendenciosa. Eles fingem que estão chorando, fingem que estão tristes, né, com a situação lá do Rio Grande do Sul, mas estão adorando, porque é notícia, né? É Ibope. Entre a reportagem ali da crise no Rio Grande do Sul, tem as propagandas, né? Estão falando que estão de luto, mas ninguém deixou de fazer show da Madonna, ninguém deixou de ir no show da Madonna. Né? A gente já comprando ingresso pro show do Bruno Mars. Cadê o luto? Não tem luto, isso é piada, né? Então é manipulação da mídia. E aí ficam botando QR Codezinho, eu não vou doar, cara. Só tô falando isso, né? É uma decisão minha, né? Não quero influenciar a cabeça de ninguém. Quem quiser doar, que doe. Agora, eu não vou botar meu dinheiro no QR Code. Eu não sei nem para onde isso vai, né? Isso pode estar indo para casa de alguém. Gente, que esse país aqui é, cara, que nego desvia a verba de escolinha de criança, né? Eu não vou doar. Então, é uma postura minha. Agora, que a tragédia lá é grande, claro, mas o que eu estou dizendo, é uma tragédia meio que anunciada, né? Porque os políticos não fazem o que tem que fazer. Não investem pesados nossos, né, impostos. Porque a minha doação, ela já está na forma do imposto. Está indo para o governo federal. Né? PVA, IPTU, licenciamento de carro, nada que a gente tenha nosso, né? Tudo a gente paga um dinheiro por ano. Então como é que o meu carro é meu, você tem que pagar IPVA, tem que pagar licenciamento para poder andar, né? Minha casa é própria, mas tem que pagar IPTU, tem que pagar taxa de incêndio.
É luz, água, internet. É coisa para sobreviver, né? Você só sobrevive, você não vive. Sabe? Se você quiser fazer uma viagem internacional, não posso. Vou ter que pagar isso aí. Olha, meses. Né? Tem que fazer um empréstimo para pagar uma viagem dessa aí. Internacional, se eu quiser, né? Vai, fica 2, 3 dias e volta. Né? Se você quiser realmente fazer uma viagem aí, conhecer vários países, isso não é para quem está aqui na base da pirâmide. Então, não tem que pedir. Eu acho que não tinha que pedir dinheiro da população pobre, né? Miserável, que está na base da pirâmide. Isso é vergonhoso, né? Tinham que pedir dinheiro para as estrelas, para os heróis nacionais, para os apresentadores de televisão milionários, né? É para esses que tinham que pedir dinheiro, não para nós, né? Mas é assim que a coisa funciona. Porque parece que quer fazer o indivíduo se sentir culpado, obrigado a ajudar, né? Uma calamidade pública que poderia ser evitada, né? Ou poderia ter sido minimizada. 100 pessoas mortas, quase 200, acho, já desaparecidas, e milhares desalojados, desabrigados. Gente perdeu tudo, né? E aí querem que eu que doe, né? Sinto muito, eu já pago meus impostos, né? Já pago imposto pra cacete. Boa parte do meu salário é de impostos. Fora as minhas necessidades pessoais, né? Sobra muito pouco. E ainda querem que eu doe? Me desculpe, né? Me desculpe. Se eu estivesse lá perto, né, o que eu pudesse fazer, né? Mas eu não estou lá perto, entendeu? Estou muito longe e a minha parte eu faço não prejudicando ninguém. Acho que já estou fazendo muita coisa, né? Acho que se você não quer ajudar, também não prejudique. Eu sou dessa filosofia, né? Gosto de sossego na minha vida, gosto de paz, não me tragam problemas. Porque eu tento não levar problema para ninguém, né? E essa questão aí, gravíssima, severa, do Rio Grande do Sul, né? Que parece que essas águas não estão abaixando, a temperatura está caindo, mais chuva. Né? E aí, religiosos, cadê Deus? Deus serve para quê? Pô, se não serve para ajudar o Rio Grande do Sul, se não serve para evitar mortes e tragédias, não serve para nada. Só conforto psicológico. É por isso que nós aqui somos ateus. Eu queria deixar bem claro aqui, né, que as pessoas têm que ter preparo psicológico. Eu não sei porque que tem gente que entra nesse canal aqui, né, só para criticar, entra aqui. Uns dizendo, acho que se eu fiz um vídeo falando sobre suicídio é porque eu já vou me matar. Cara, não é assim. É temático. Entendam, né? É performático. Apesar de encerrar verdades, né? De como muitas vezes eu estou me sentindo. Mas o nosso canal aqui é principalmente também para você aprender a lidar com essas emoções. Eu sou um cara que eu faço da minha vida o meu laboratório. A vida não é boa, a vida não é agradável. A vida é muito trabalho, muita dor, muito sofrimento, muitas perdas. Se você ainda não passou por isso, prepare-se. Isso é a vida, né? No final tu perde a tua própria vida. Vai parar na porra de um buraco lá. Acabou tudo, né? Acabou o seu mundo, seu universo, suas fantasias, suas ilusões, acabou tudo. Prepare-se, né? Se você ainda não tá... As pessoas que estão aqui no canal, acho que já estão acostumadas com essa depressão existencial. Porque não tem como. Se você é inteligente, você vai perceber a realidade que é ausência de sentido, né? Niilismo. E nós tentamos lidar com isso. Eu tenho sim o direito de me sentir uma merda. Eu tenho sim o direito de me sentir mal. Eu tenho sim o direito de me sentir extremamente infeliz, sem nenhuma esperança. Eu tenho esse direito. É o direito de um adulto, né? De alguém maduro de consciência. Encarar a realidade como ela é. Não ficar reganhando os dentes, achando que tudo é lindo e maravilhoso. Dessa fase eu já passei. Se é que eu tive essa fase algum dia, né? Claro, né? Você é criança, né? Você tem suas ilusões, suas fantasias. Mas hoje eu cheguei numa maturidade da minha vida onde eu tô consciente, né? Muito consciente dessa minha realidade ilusória, sem sentido, sem razão, sem propósito. E dizem pra gente que a gente está numa esfera girando pelo espaço por nada e pra nada. em torno de um sol, né? Aí dá um giro de um ano, aí todo mundo faz aniversário, de ano em ano.
comemorando um giro em torno do Sol. Menos um ano de vida. O que eu tenho para comemorar? Aniversário? A data que eu nasci só tá, né? Quanto mais eu me afasto da data que eu nasci, mais próximo eu tô da data de morrer, pô. Então eu vou comemorar o quê? Aniversário, é isso? Você comemorando aniversário aqui, né? Isso é hipocrisia. Comemorando aniversário aqui, aí manda 50 realzinho lá pro Rio Grande do Sul e gasta uma fortuna no seu aniversário, né? Feliz da vida, né? O povo lá morrendo de fome, sem água, e você manda 50 reais, tá feliz da vida, né? Se sentindo bem, né? Piada isso, né? Então é conforto psicológico. Esse negócio de ajudar, negócio de dar esmola. Disseram aí que Neymar deu 3 milhões. O cara ganha quase 60 milhões por mês. A sociedade permite esse absurdo. Né? Que um cara desse ganha um poder absoluto quase, né? Porque dinheiro compra tudo aqui nesse mundo. Compra até amor verdadeiro. Eu costumo dizer, o verdadeiro amor, o único e verdadeiro amor é pelo dinheiro. Esse não acaba nunca, né? Devia estar sempre com esse amor dentro dele, né? Um amor pelo dinheiro, o interesse financeiro. E aí o cara ganha 60 milhões por mês, sabe-se lá a fortuna que esse cara acumulou, doa 3 milhões, para ele é gorjeta, para ele é esmola, e pronto, né? Herói. Herói, né? Então, cara, muitos artistas por aí, né? Disseram que a Madonna doou 10 milhões. Não sei. Mas eles é que tem que fazer mesmo, né? Deem menos, deem mais, eles é que tem que fazer mesmo. Os ricos e poderosos desse país têm que ser cobrados na hora que acontece algo desse tipo. Gente que está nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro. Gente com imóveis em Hollywood, casa na praia, iate, jatinho particular. E aí? Você acha que eu é que vou tirar o meu dinheiro suado? Sinto muito. Eu vou investir em mim, sinto muito. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clique aqui nesse ícone, você já se inscreve. Se você se inscrever no nosso canal, por favor, ative o sininho das notificações também, para estar recebendo aí sempre as novidades do canal. Então, fui.